vamos estudar hoje propriedades físicas e químicas da estrutura orgânica. Isso nós vamos estudar nesse momento. As propriedades físicas, nós vamos ver ponto de ebulição, vamos dar ênfase para o ponto de ebulição e para a solubilidade. As propriedades físicas, vocês vão perceber, com o decorrer da aula, que são propriedades que dependem do tipo de estrutura que você construir. Se você construir uma estrutura polar, a propriedade física vai ser uma. Se você construir uma estrutura polar, você vai ter uma propriedade física totalmente diferente da que seria para uma molécula polar. Mas antes da gente iniciar esse módulo, tá, eu vou fazer uma revisão do que nós acabamos de estudar, no módulo 3, tá? Então, nós vimos as ligações covalentes, vimos que elas podem ser apolares e polares, que a maioria dos compostos orgânicos, em quase sua totalidade, são polares. Os apolares estão concentrados nos alcanos e cicloalcanos, ou em estruturas que a geometria molecular favoreça o momento de polar nulo. Né? Então, esse momento de polar nulo, na verdade, a resultante é que vai te dizer se a tua molécula é polar ou apolar. E a geometria contribui muito para a execução desse processo. Nós vimos que os alcanos e os trans 1,2-dialoeteno, tá? Eles são apolares, lembra? O trans, ó, o vetorzinho vai ficar para cá, o outro para cá, e vai se anular. Então, tanto os alcanos como o trans 1,2-dialoeteno, por que eu botei dialo? Porque vai ser um bromo, pode ser um cloro, tá? Se for bromo, aqui tem que ser bromo. Se aqui for cloro, aqui tem que ser cloro, tá? Aqui você tem os alcanos. Eu coloquei aqui para você ver numa projeção Cella estrelada. É o etano. Polares a gente tem um monte, né? O momento, a resultante, que é o momento de dipolo, vai ser diferente de zero. Então, a gente tem os haloalcanos, que você vai jogar um halogênio na estrutura, então você vai fazer com que a sua estrutura adquira características polares. Aldeídos, cetona, ésteres, ácidos carboxílicos, os cis 1,2-dialoeteno. Tá? Então, aqui você tem de novo a estrutura do aldeído, carbonila ligada a hidrogênio. Aqui você tem a estrutura da cetona, carbonila ligada a 2 substituintes alquila. E aqui você tem o cis, polar, porque os vetorzinhos estão nessa direção aqui, ó. E aqui o apolar. Agora vamos ver as propriedades físicas. Olha só, eu vou botar duas estruturas para ti. Bom, essa estrutura, brometo de butila, você tem 4 carbonos e um carbono primário, você fez a conexão de um bromo. Aqui é a disposição espacial dela, você vê, está tudo em ante, né? Tem 2 para cima, 2 são para baixo. Então, olha o ponto de ebulição dela, 101,6. Se você pegar a mesma estrutura e tirar esse bromo, você vai ver que o ponto de ebulição muda, vai ficar menor. Porque aqui, quando eu coloco o bromo nessa estrutura, eu estou garantindo uma polaridade na ponta dessa cadeia. Tá? Essa cadeia carbônica, ela tem características polares, que é aqui na ponta, que eu formo um dipolo elétrico aqui, e para cá, ela tem característica apolar. Aqui eu tenho o hexano, olha como ele é 69,
graus centígrados é o ponto de ebulição do hexano. E aí, eu peguei esse carbono da ponta e transformei numa carboxila. E aí, o hexano passou a ser ácido hexanoico, todos os dois com 6 carbonos. Olha a diferença desse ponto de ebulição. Saiu de 69 para 205. Você sabe por quê? Por conta do grupo carboxila que eu botei aqui. Você sabe o que é que esse grupo carboxila faz aí? Ele faz o que a gente chama de ligação hidrogênio. Ele vai construir dímeros. Ih, Ana Júlia, complicou. Não complicou, não. Primeiro, vamos por parte. O que é ligação hidrogênio? A ligação hidrogênio, ela existe quando em uma molécula orgânica você tem oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio. E aqui eu tenho esse oxigênio aqui, ele está ligado diretamente a esse hidrogênio. Então, ele vai fazer ligação hidrogênio. Toda estrutura orgânica que permite a formação de ligação hidrogênio, ela vai ter esse ponto de ebulição alto. Então, por exemplo, todo e qualquer álcool na química orgânica, ele vai ter um ponto de ebulição alto. Porque o álcool, ele traz a hidroxila. E a hidroxila, por sua vez, garante a conexão do oxigênio diretamente ao hidrogênio. Tá? E aí, eu vou fazer a tal ligação hidrogênio, que a gente vai aprender ainda no decorrer da aula. E essa ligação hidrogênio garante o aumento do ponto de ebulição. Então, por exemplo, nas moléculas orgânicas, quem poderia formar ligação hidrogênio? O álcool, o ácido carboxílico, tá? Pode formar. Eu posso formar também a ligação hidrogênio com amina, porque eu botei nitrogênio ligado diretamente a hidrogênio, então posso formar ligação hidrogênio. Ah, Ana Júlia, então também quando o nitrogênio está ligado com hidrogênio forma? Então, tem duas possibilidades de você fazer ligação hidrogênio nas moléculas orgânicas. Quando o oxigênio está ligado diretamente ao hidrogênio e quando o nitrogênio está ligado diretamente ao hidrogênio. Então, a amina primária e secundária, com certeza, eu vou ter ligação hidrogênio. E isso faz com que o ponto de ebulição aumente. Agora nós vamos ver forças intermoleculares, a relação que existe entre a força intermolecular e a propriedade física. Então, nós temos a interação de polo, tá? Que é a primeira. O que é, primeiro, força intermolecular? A força, que a gente chama de intermolecular, é a força que une uma molécula a outra molécula. Então, quando eu aproximo duas moléculas, essa força que mantém unida uma molécula na outra para formar a substância é a força intermolecular. Então, por exemplo, eu tenho uma molécula de água, outra molécula de água. Eu vou unir as duas moléculas de água, elas vão ser unidas aqui através da ligação hidrogênio, porque a molécula de água tem oxigênio ligado a hidrogênio. Então, eu vou ligar uma molécula de água na outra através da ligação hidrogênio. E isso é força intermolecular. Tá? E isso está relacionado com a propriedade física, porque, ó, vê bem, se eu tenho a água, você já viu o ponto de ebulição da água? É altíssimo, né? 100 graus centígrados. E é uma molécula pequena, o peso molecular dela é 18. Então, ela é pequena e o ponto de ebulição é 100. Por quê? Porque a água une as suas moléculas através da ligação hidrogênio. Tá? E isso faz com que o ponto de ebulição aumente, porque essa força de interação aqui, chamada ligação hidrogênio, eu preciso de muita energia para soltar uma molécula da outra e levar para o estado vapor. Então, por isso que o ponto de ebulição é alto.
Eu tenho também a interação que eu chamo na química orgânica de dipolo-dipolo. A molécula aqui, ó, ela tem um dipolo elétrico, tá? Apontado aqui sempre no sentido do cloro. E como é que uma molécula de cloreto de metila vai ficar próxima a outra molécula cloreto de metila? Você botando o polo negativo perto do positivo. E assim você vai juntando a molécula, sempre favorecendo uma atração eletrostática. Tá? Olha aqui no modelo molecular. Negativo, cloro, alta densidade eletrônica e está com carga parcial negativa, e tem que ficar próximo do carbono, que está com baixa densidade eletrônica e está, portanto, com carga parcial positiva. Agora, vi uma força, que a gente chama de força de Van der Waals, também conhecida como dispersão de Londo, que é a força intermolecular que une uma molécula apolar a outra molécula polar. Ou seja, como eu vou unir uma molécula de alcano a outra molécula de alcano? Pela força de Van der Waals, conhecida como dispersão de Londo. Tá? Como é que ela une? Através de um dipolo induzido, porque os elétrons circulando em torno do núcleo, onde está concentrada a massa do átomo, e é catiônica, né? Então, esses elétrons circulando em torno do núcleo, eles vão, de alguma forma, induzir um dipolo elétrico induzido, fazendo com que as moléculas se aproximem. Só que essa força de interação entre os alcanos, ela é uma força de interação de superfície. Ou seja, se eu tiver uma molécula sem ramificação, eu vou juntar a superfície de uma molécula na outra sem problema. Mas, se eu tiver uma ramificação, quando eu for interagir uma molécula na outra, eu vou ter problema aqui de distanciamento por causa da ramificação. E aí, essa força que vai unir uma molécula a outra ramificada, ela vai ser menor. Tá? Porque a ramificação, ela vai promover um distanciamento da superfície de uma molécula à superfície da outra molécula. Então, aqui o propano, por exemplo, ele não tem ramificação, né? Nem pode ter. Com 3 carbonos não tem como você pôr ramificação. Então, ele vai estar aí com as suas moléculas, a superfície das suas moléculas bem unidinha, através da força de Van der Waals. Aqui, mostrando já com os hidrogênios presentes na molécula. Agora eu vou te mostrar os isômeros do C5H12. Bom, lembra o que é isômero? A gente já estudou. Então, eu vou ter 5 carbonos aí e eu vou formar isômeros. Como é que eu formo? Primeiro, eu faço uma cadeia principal com 5 carbonos, depois eu faço uma cadeia principal com 4 carbonos, depois eu faço uma cadeia principal com 3 carbonos. Olha aí. Onde será mais forte a dispersão de Londo? Na cadeia sem ramificação ou nas cadeias com ramificação? Nas cadeias sem ramificação, porque a superfície vai ficar bem junto uma superfície da outra, porque não existe ramificação. Olha só, aqui você tem o pentano, a cadeia principal com 5 carbonos. Então, no pentano, você tem uma força de Van der Waals aí, a maior possível para esse isômero. Aí eu ponho uma ramificação, olha aqui a minha cadeia principal, agora tem 4 carbonos, 1, 2, 3 e 4. Aí, para isso, eu tenho que botar uma ramificação, porque é 5 carbonos, tá? Ok. Se você olhar, eu já tenho um distanciamento entre a superfície de uma molécula para a superfície da outra molécula, por conta dessa ramificação. Então, essa força que vai unir essas 2 moléculas vai ser menor. Então, com leve aquecimento, eu vou separar uma molécula da outra. Então, o ponto de ebulição dela vai ser menor, que é o 2-metilbutano. E, por último, eu fiz a cadeia principal com 3 carbonos. 1, 2, 3. E no carbono 2, eu botei duas ramificações, 2 substituintes.
Esse aqui é que vai ter menor ponto de ebulição, porque ela ficou tipo um círculo, ó, tangenciando levemente, um está tangenciando no outro. Então, nesse caso aí, que é o 2,2-dimetilpropano, eu vou ter uma força de dispersão de London aí muito, muito fraca, por causa da ramificação. Aí, só para lembrar, quem vai ter maior ponto de ebulição vai ser esse, porque eu estou com a superfície, ó, bem conectada uma na outra. Depois, em segundo lugar, vem esse, que eu tenho só uma ramificação no carbono. E o de menor ponto de ebulição de todos esses isômeros vai ser esse aqui, ó, porque eu tenho 2 ramificações, a minha cadeia principal é só 3 carbonos. Agora vamos ver a tal ligação hidrogênio. Ixi, complicou. Não, não complicou não, olha só. Vamos olhar aqui o slide com calma, me acompanha aqui, ó. H e oxigênio, H2O, aqui eu tenho uma molécula. Essa linha grossa aqui é a ligação covalente, então aqui eu tenho H2O, tenho uma molécula. Essa tracejada é a tal ligação hidrogênio. Olha só como é que ela forma, gente. O oxigênio no eletronegativo, ele tem alta densidade de elétrons, né? Ele vai atrair o hidrogênio dessa outra molécula, porque os hidrogênios da água, eles são parciais positivos, né? Porque o oxigênio no eletronegativo, então ele puxa a par de elétrons. Aqui, ó, puxa a par de elétrons. Então, esse hidrogênio é parcial positivo, esse é parcial positivo. Aqui é onde eu estou com a maior densidade eletrônica. Então, eu vou ter uma atração eletrostática entre essa densidade eletrônica alta, vai atrair eletrostaticamente o hidrogênio da outra molécula, que é uma segunda molécula. E aí, essa força de atração eletrostática aqui, externa, é chamada de ligação hidrogênio. E ela é muito forte, pelo fato do hidrogênio ser um átomo muito pequeno. Então, eu fico com essa força de atração eletrostática aí entre uma molécula e outra muito forte. Aí, olha, de novo eu posso formar uma ligação hidrogênio aqui. Lembra que a ligação hidrogênio é sempre entre o hidrogênio da molécula A com o oxigênio da molécula B. Tá? Então, aqui, ó, houve uma atração entre essas duas moléculas aqui. Ó. E essa atração eletrostática é a ligação hidrogênio. Aí eu vim pensar outra aqui, ó. De novo, eu vou ter atração eletrostática. Normalmente, quando a água ela passa para o estado sólido, você diminui a temperatura e faz com que a água tenha um rearranjo molecular mais arrumado, mais definido, as moléculas se arrumam assim, formando esse hexágono. Tá? As moléculas se arrumam assim. E aí você tem água na forma de gelo. As moléculas estão todas arrumadinhas assim. Quando você tem água no estado líquido, ela não está organizada. Você faz as ligações de hidrogênio, mas elas estão todas caóticas. Tá? E quando ela já vai para o estado sólido, eles já vão se arrumando nessa forma de hexágono. E no estado vapor, tu solta uma da outra, né? A entropia aumenta e você solta uma molécula da outra. Aqui você tem um estado de entropia menor, porque as moléculas estão todas arrumadinhas, que está no estado sólido. Aqui eu estou mostrando como se ela estivesse no estado líquido. Eu não estou, olha, eu não fiz ciclo hexano nenhum aí. Não fiz a forma do hexágono, aliás, né? Ciclo hexano, fórmula do hexágono. Não fiz, porque ela está em estado líquido, então as ligações de hidrogênio são todas caóticas. Elas não estão arrumadinhas. Tá? Então, aqui, ó, tem essa molécula de água, ela fez ligação de hidrogênio com essa molécula. Olha, hidrogênio atraído pelo oxigênio. Aqui, de novo, par de elétrons do oxigênio atrai o hidrogênio. Aqui, de novo, par de elétrons do oxigênio atrai o hidrogênio. Aqui, ó, o hidrogênio
atraído pelo par de elétrons do oxigênio da outra molécula. Então, todas as moléculas de água, as moléculas vão se unir para formar a substância água no estado líquido de forma caótica. No estado sólido, que é na forma de gelo, ela vai se arrumar ali naquela forma de um hexágono. E no estado gasoso, onde eu tenho a maior entropia, ela se descola aqui todinha, né? No estado gasoso, que não tem mais essa ligação hidrogênio. A entropia aumenta e as moléculas se deslocam porque elas estão no estado vapor. Então, uma ligação, 2, 3 e 4. A água é capaz de formar 4 ligações de hidrogênio. Uma com esse hidrogênio, a segunda com esse outro hidrogênio, a terceira com um par de elétrons não ligantes e a quarta com o segundo par de elétrons não ligantes. Aqui eu estou mostrando a ligação hidrogênio entre o metanol. Olha quantas ligações de hidrogênio o metanol pode formar. Aqui a molécula referência é essa. Então, eu vou poder formar uma ligação hidrogênio, esse hidrogênio aqui dessa molécula, com oxigênio de uma outra molécula qualquer, esse par de elétrons aqui não ligante com hidrogênio de uma outra molécula qualquer, e esse outro par de elétrons não ligante com o hidrogênio de uma outra molécula qualquer. Então, o metanol, ele é capaz de formar uma ligação hidrogênio, 2 ligações de hidrogênio, usando esse par de elétrons, e 3, usando esse outro par de elétrons. Tá? Então, o metanol é capaz de formar 3 ligações de hidrogênio. 1, 2, 3. Influência da ligação hidrogênio no ponto de ebulição. Nós já vimos. Toda molécula que tiver a capacidade de formar ligação hidrogênio, o ponto de ebulição vai lá para cima. Então, nós vamos ver aqui os isômeros de aminas alifáticas, de fórmula molecular C3H9N. Tá? Nós vamos ver que eles mostram diferentes pontos de ebulição. E vão formar ligação hidrogênio, porque eu tenho na molécula nitrogênio e eu tenho hidrogênio. Então, vamos lá. Olha só, primeira que eu formei, tá? É essa amina primária. Ó. Tem um substituinte alquila aqui enorme, tá? E o grupo amina. Então, quantas ligações de hidrogênio ela vai formar? Aqui tem 2 hidrogênios, né? Então, ela vai formar uma ligação de hidrogênio com o primeiro hidrogênio, uma ligação de hidrogênio com o segundo hidrogênio e uma ligação de hidrogênio com esse par de elétrons. Então, vai formar 3 ligações de hidrogênio. Tá? E o nome dela é propan, que eu tenho 3 carbonos, 1, 2, 3. Propan 1-amina, porque a amina está na posição 1. É o que vai ter maior ponto de ebulição, porque é a estrutura que me permite formar uma maior quantidade de ligações de hidrogênio. Aí eu vim para a secundária. Na secundária, eu já vou formar só aqui, ó, uma ligação de hidrogênio usando esse par de elétrons e uma ligação de hidrogênio usando esse hidrogênio. Então, eu vou formar só 2 ligações de hidrogênio. E aí, com certeza, o ponto de ebulição vai ser menor, porque aqui eu formo 3 ligações de hidrogênio e aqui eu formo só 2. Quando eu chego na trimetilamina, aqui é metila, metila e metila, ó, eu não vou formar ligação hidrogênio. Você sabe por quê? Porque eu não tenho nitrogênio ligado diretamente a hidrogênio. Exatamente, eu não tenho. Eu só posso formar ligação hidrogênio se o nitrogênio estiver ligado diretamente a um hidrogênio. Aqui ele está ligado a 2. Então, 2 mais 1, 3. Formar 3 ligações de hidrogênio. Aqui na secundária está ligado só a um hidrogênio.
Então, vai formar uma ligação hidrogênio aqui e uma com par de elétrons. Então, duas ligações. E aqui não tem como eu formar, porque o nitrogênio não está ligado diretamente ao hidrogênio. Então, quem vai ter maior ponto de ebulição é essa aqui. Por quê? Eu formei 3 ligações de hidrogênio. Em segundo lugar, vem esse, que eu formei 2 ligações de hidrogênio. E, por último, esse aqui, que não forma ligação hidrogênio. Olha essas estruturas aqui, né? Dá para você ver bem a diferença. Aqui eu tenho um álcool que é conhecido comercialmente como álcool isopropílico, né? Esse álcool isopropílico, ele tem um ponto de ebulição de 82,5. Aí eu aumentei aqui a quantidade de hidroxila, continuei com 3 carbonos, mas aumentei a quantidade de hidroxila. Fiz o propanotriol, que é o glicerol, que a gente conhece, ou glicerina. Então, a glicerina, olha para quanto foi? 290. Porque aqui eu vou poder formar 1, 2, 3 ligações de hidrogênio aqui. Aqui, 1, 2, né? Porque tem 2 pares de elétrons no ligante. Mais 3 aqui e mais 3 aqui. É muita ligação de hidrogênio que eu vou formar. Então, o ponto de ebulição vai para 290. Aqui é uma cadeia fechada, é o ciclo hexanol, e o ponto de ebulição foi para 161. Aqui eu aumentei a quantidade de carbonos, né? Então, ela deu um aumentozinho para 161,5. Mas você vê que todos eles têm alto ponto de ebulição, né? Por conta da ligação hidrogênio que pode ser formada em suas estruturas. Aqui eu estou mostrando a dispersão de Londo de novo, nós já vimos anteriormente. Olha o ponto de ebulição, 36,1. Tu te lembra que a gente fez uma estimativa que essa aqui tinha maior ponto de ebulição, porque a interação da superfície está bem eficaz? Aí depois vem para esse, olha quanto é o isopentano, 27,9, porque aqui eu já tenho uma ramificação, 2-metilbutano, conhecido como isopentano. Eu já tenho uma ramificação, então o ponto de ebulição diminuiu. E olha aqui, para quanto veio? 9,5. Porque aqui eu tenho 2 ramificações. Então, a força de dispersão de Londo, a força de Van der Waals, vai ser menor aqui, porque eu tenho 2 ramificações. Então, menor ponto de ebulição. Agora, nós vamos ver a relação entre a força intermolecular e a solubilidade. De antemão, eu quero dizer para você o seguinte: quando você tiver 2 moléculas com uma mesma força intermolecular, elas vão se misturar. Então, por exemplo, a água. Qual é a força intermolecular da água? Ligação hidrogênio. Se eu tiver o tetracloreto de carbono, que nós já vimos que ele é apolar, então ele vai se ligar pela dispersão de Londo, ele não vai solubilizar na água. Porque a água, a força intermolecular é ligação hidrogênio. E no tetracloreto de carbono, essa força intermolecular é a dispersão de Londo. Então, forças intermoleculares diferentes, as moléculas não vão interagir. Então, elas vão formar um sistema heterogêneo bifásico. No entanto, se eu pegar a água e jogar o álcool, você já viu quando você mistura o álcool com a água, você forma uma solução de imediato exotérmica, né? Que aí o Becker esquenta, mas você forma um sistema unifásico, você forma uma solução. Eles se misturam totalmente. Por quê? Pelo fato da água unir suas moléculas por ligação hidrogênio e o metanol também por ligação hidrogênio. Então, quando você misturar, as ligações de hidrogênio vão interagir entre si, e você vai formar um sistema só, que eles chamam de sistema unifásico, né? Que forma uma solução. Agora, o que seria compostos anfipáticos? São compostos onde, geralmente de estruturas de cadeias grandes, onde você tem uma parte da tua cadeia, ela é totalmente apolar, e outra parte da tua cadeia é polar. Por exemplo, olha o tamanho dessa cadeia aqui. Aqui na pontinha,
tu tem um dipolo elétrico criado. Então, nessa ponta aqui, a tua cadeia é polar, que a gente diz que é a parte hidrofílica, a parte polar. Ela vai ter afinidade pela água, porque aqui eu vou formar a ligação hidrogênio, e a água também forma a ligação hidrogênio, então ela vai interagir bacana aqui com a água. Quando chega nessa parte que eu chamo de hidrofóbica, que detesta a água, que é a apolar, não tem como a água interagir, porque nessa parte da cadeia apolar, a interação que é favorável aí é a dispersão de London, né? Mas, como eu tenho água, a água não vai interagir aqui com essa parte da cadeia, por isso que ela é chamada de hidrofóbica. Não vai interagir com a água de jeito nenhum, porque aqui é dispersão de London e a água é ligação hidrogênio. Tá? Então, aqui, novamente, acentuando a parte hidrofílica polar, vai interagir com a água através de ligação hidrogênio. E a parte hidrofóbica, que é a polar, jamais vai interagir com a água. Tá? Então, afinidade com a água e não tem afinidade com a água. Agora, vamos para as propriedades químicas. O que é que eu chamo de propriedade química? Agora, eu vou olhar para a minha molécula, para a minha estrutura, e eu vou analisar essa estrutura e ver em qual parte dessa estrutura eu posso fazer uma transformação química. Tá? Então, ela vai estar, as propriedades químicas estão relacionadas com as estruturas e suas transformações químicas. Então, quando eu vou para os alcanos, que são totalmente apolares, eu não vou fazer um mecanismo polar, porque a própria molécula já é apolar. Então, para eu fazer uma transformação química aí, eu vou precisar de ajuda externa. Eu vou precisar de luz ultravioleta para incidir nessa molécula, para poder formar a cisão homolítica, tá? Entre carbono e hidrogênio. Então, quando eu vou fazer uma transformação química num alcano ou num cicloalcano, pelo fato deles serem apolares, eu vou usar um mecanismo chamado mecanismo via radical livre, porque todas as cisões que vão acontecer nesse mecanismo são cisões homolíticas. Ou seja, o que é uma cisão homolítica? Homo está dizendo que quando eu cindir aqui, o hidrogênio vai embora com o elétron dele e o cloro fica aqui com o elétron dele. Tá? Então, isso é uma cisão homolítica. E aí, o que acontece? Você vai ter um mecanismo todo via radical livre. Que significa o quê? Que ao longo do teu processo de transformação química, tu vai gerar inúmeros radicais livres no teu sistema reacional. Agora, substratos polares são o que mais a gente tem, né? Então, você há de convir que todos os mecanismos, 90% dos mecanismos que ocorrem na química orgânica são polares, porque a maioria das moléculas orgânicas são polares. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma transformação química aqui, ó, eu tenho uma parte aqui dessa minha molécula é polar, então a transformação química vai acontecer aqui na ligação carbono-cloro, porque é onde eu tenho a minha ligação covalente polar, facilmente quebrável, facilmente cindível. Eu posso fazer uma cisão heterolítica aí e gerar um cloro negativo e um carbono positivo. Tá? Quando eu venho para um alceno, tenho a ligação pi, também vai ser um substrato polar, aonde eu vou também fazer um mecanismo polar. Tá? Eu posso dizer que esse substrato aqui, ele é rico em elétrons, porque toda vez que eu tenho ligação pi, isso é muito importante, essa colocação que eu vou fazer aqui. Toda vez que você tem ligação pi, significa que você tem elétrons móveis. Nessa ligação, os elétrons estão em movimento. Eles estão se movimentando por cima e por baixo do encadeamento. Porque essa ligação ela é feita com orbital P. Tá? Aqui eu tenho um orbital P, aqui eu tenho outro orbital P e compartilhamento de par de elétrons. Entre esses orbitais P
é que vão formar a ligação π. Por isso que são elétrons móveis. Né? Então, os elétrons passam do orbital P para o outro. Como eles são elétrons móveis, facilmente eles são doados para o sistema reacional. Aí eu pergunto para você lembra da química geral? Quem é que doa a par de elétrons? São as bases, né? Na química, toda a base de Lewis doa a par de elétrons. Então, eu posso dizer que o meu propeno, numa transformação química, ele é um substrato polar que trabalha como uma base de Lewis, porque ele vai doar esse par de elétrons, né, na captura de um eletrófilo. Tá? Então, aqui é um substrato básico. Todo substrato que tiver ligações π entre carbonos, ó, esses elétrons são móveis, esse substrato é polar e eu posso movimentar esse par de elétrons para capturar uma carga positiva. Se é elétron, ele tem que capturar a carga positiva, né? E a carga positiva na química orgânica é chamada de eletrófilo. Então, eu digo que os alcenos, propeno, buteno, entendeu? Eteno, todos eles são substratos polares e básicos. Por que básicos? Porque eles são capazes de doar um par de elétrons para o sistema reacional, para capturar uma espécie catiônica, que na química orgânica chamamos de eletrófilo. Tá? Então, aqui um substrato polar básico, que ele tem a capacidade de doar par de elétrons. Aqui também, tá? Você tem uma ligação π, os elétrons são móveis, só que nesse caso, a tendência desse par de elétrons é ser guardado no oxigênio, tá? Porque o oxigênio, ele é um átomo eletronegativo e ele estabiliza bem uma carga negativa. Tá? Então, aqui eu tenho também um substrato polar. E o mecanismo aqui vai ser o mecanismo polar. Aqui eu tenho um tipo de reação que eu chamo de substituição nucleofílica. Ah, Ana Júlia, o que é isso? Vamos por parte. Primeiro, o que significa a substituição? Substituição significa o ato de substituir. Então, eu vou pegar o cloro, tá? Que é um átomo eletronegativo, e vou substituir por um outro átomo eletronegativo. Na química orgânica, os átomos eletronegativos, pelo fato de reterem a maior densidade eletrônica, na química orgânica eles são chamados de nucleófilo. Então, eu posso dizer que o nucleófilo cloro, por que nucleófilo? Porque ele é átomo eletronegativo, ele retém alta densidade eletrônica. Você sabe, lembra quantos elétrons o cloro carrega aí na camada de valência? 6, porque ele tem 3 pares de elétrons não ligantes. Então, é um batalhão de elétrons aí rodando aqui na camada de valência dele. Então, ele tem alta densidade eletrônica. Então, eu vou pegar esse cloro, que tem alta densidade eletrônica, e vou substituir esse cloro de alta densidade eletrônica, que eu chamo de nucleófilo, eu vou substituir por outro, que tem que ser também eletronegativo, e tem também que concentrar alta densidade eletrônica. Por exemplo, eu posso tirar esse cloro e botar um oxigênio aqui, vamos supor, ligar esse oxigênio no hidrogênio. Põe uma hidroxila aqui. E aí, eu saio do 1-cloro-propano para o... aqui, ó, 1, 2, 3, para o propano 1-ol, né, que eu vou transformar num álcool. Por isso que o nome é substituição nucleofílica. Eu pego o meu substrato e faço uma substituição do átomo eletronegativo por outro átomo eletronegativo. Esse aqui é chamado de adição eletrofílica, porque esse par de elétrons aqui, ele é móvel, ele é deslocado para o meio reacional para capturar um eletrófilo. Tá? Então, por isso que é adição eletrofílica. Ele vai adicionar o reagente
completamente na molécula. Então, ele começa pegando o eletrófilo. Então, a adição eletrofílica. Então, toda dupla ligação entre carbonos, a adição é eletrofílica. Aliás, toda vez que você tiver dupla, a reação é de adição. Então, olhou para a estrutura, teve uma dupla, tanto faz ser C dupla C ou C dupla O, vai ser reação de adição. Qual é a diferença entre elas? Que quando é C dupla C, o par de elétrons se mobiliza capturando logo um eletrófilo. Então, a adição é eletrofílica. Quando ela é C dupla O, como o oxigênio é mais eletronegativo, ele vai pegar esse par de elétrons pis e segurar para valer para ele, entendeu? Porque o átomo todo átomo eletronegativo é tarado por elétron. Então, ele vai pegar esse elétron pis, vai agarrar e não vai soltar mais. E aí, ele vai criar uma carga positiva nesse carbono. Porque o par de elétrons está indo todo aqui para a camada de valência do oxigênio. O oxigênio vai ficar com excesso de elétrons, vai ficar negativo, e esse carbono vai ficar deficiente de elétrons, vai ficar positivo. Quando isso acontece, o nucleófilo que está no teu sistema reacional vem e ataca aqui. O nucleófilo é negativo. Como aqui ficou positivo, eu venho com uma espécie negativa e conecto na positiva. A espécie negativa do teu sistema reacional é o nucleófilo. Então, o nome dessa adição é adição nucleofílica, que vai entrar primeiro o nucleófilo. Tá? Aqui eu estou te mostrando uma substituição. Olha, eu botei o bromo aqui no carbono 2 e eu vou substituir este nucleófilo, que é o bromo, é um átomo eletronegativo, por outro átomo eletronegativo, que é o oxigênio aqui. Ó. Então, quem vai se ligar diretamente ao carbono é esse átomo eletronegativo, o oxigênio. E aí eu substituo, ó, um nucleófilo por outro, aí eu gero um álcool, tá? Que é o propan 2-ol. Então, eu substituí, ó. Então, isso aqui é uma substituição nucleofílica. E aqui eu estou fazendo o que a gente chama de eliminação. Estou eliminando átomos ou grupos de átomos. Toda reação de eliminação gera alceno. Toda reação de eliminação vai dar como produto alceno. Ah, Ana Júlia, é sempre? Sempre. Como é que eu elimino? Esse hidrogênio que está aqui, ó, perto do carbono halogenado, tem um hidrogênio que está conectado a um carbono que está perto de um carbono halogenado. Esse hidrogênio, ele é ionizável. Tá? Então, todo substrato que tiver um halogênio, que eu chamar de haloalcano ou halogeneto de alquila, os hidrogênios que estão no carbono vizinho ao halogênio, eles podem ser tirados por uma base forte. Então, eu venho com essa base forte, tiro esse hidrogênio e formo água, H2O. Quando eu formo a água, esse par de elétrons desloca para cá, eu formo uma dupla aqui, ó. Quando eu formo essa dupla, para manter a tetravalência do carbono, eu jogo esse bromo para fora do sistema. E aí você fica aqui com o but-1eno. Eu posso também, ó, esse aqui é vizinho, né? Esse hidrogênio é ionizável, porque ele é vizinho a um carbono que contém halogênio. Aqui eu tenho outro carbono que tem hidrogênio e é vizinho a esse carbono que tem um halogênio. Então, eu posso fazer a mesma coisa desse lado. Pegar a base, tirar um hidrogênio daqui, deslocar o par de elétrons para cá e mandar o bromo embora. E aí eu formo o but-2eno. Tá? Então, quando eu tiver esse tipo de substrato, sempre tu vai formar 2 alcenos. Deu para sacar isso? Vai formar 2 alcenos. Por quê? Porque, com certeza, tu vai ter 2 carbonos vizinhos a esse halogênio. Então, tu vai tirar hidrogênio desse primeiro carbono, que é vizinho, no caso aqui é um carbono primário, você tirou esse hidrogênio primário e gerou a dupla aqui na ponta, e mandou o bromo em frente, tá?
Ó, formou água e o bromo lançado para o meio reacional. E você vai ter um outro carbono vizinho. Nesse caso aqui, esse carbono vizinho é um carbono secundário. Está ligado a 1 e a 2 carbonos, é secundário. Então, você vai tirar também hidrogênio secundário, vai gerar a dupla aqui e mandar o bromo embora. Então, você vai formar o but-1-eno e também uma dupla aqui que você formaria o but-2-eno. Eu acho que eu acabei não mostrando o but-2-eno, deixa eu ver. Não mostrei o but-2-eno, vai ficar para vocês fazerem, tá? E assim a gente termina essa aula de hoje.